Meus queridos irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 7, e também Hebreus, capítulo 4. Eu farei primeira leitura de Hebreus 7, 26 a 28, e depois de Hebreus 4, 14 a 16. Quando nós procedemos à leitura dessa epístola, uma das coisas que fica evidente é uma defesa cristológica. As pessoas da época, elas estavam abandonando o verdadeiro evangelho e voltando aos rudimentos antigos. Então, em linhas gerais, a carta nos coloca diante exatamente desta defesa, diz assim, olha, Cristo é superior a tudo que se possa colocar. Por quê? Porque ele foi aquele que foi ordenado pelo Senhor, e aí entra o aspecto de ser profeta, sacerdote e rei. Ele foi aquele único que cumpriu todas as coisas perfeitamente, e regressar aos rudimentos antigos seria uma grande tolice, para não dizer uma grande ignorância bíblica. A outra coisa importante é que nessa epístola aos Hebreus também vai ser mostrado que aquelas pessoas da antiga aliança, elas esperavam em Cristo e viveram pela fé naquele Cristo que viria. Então, retornar seria negar a própria história de fé daquele povo que estava ali naquele momento sendo tentado a abandonar. Então, quando nós olhamos para todo esse contexto e lemos essa epístola, nós temos aqui reforçada a ideia de que Cristo é de fato aquele prometido pelo Senhor, que haveria de morrer por nós para nos salvar e nos conduzir a Jerusalém celestial. Abandonar, como eu disse, seria uma grande tolice. Esse texto que nós vamos ler, na verdade os dois aqui em Hebreus 7 e Hebreus 4, vai nos colocar diante de duas questões bem práticas. E eu estou lendo nesta ordem, não é porque eu estou querendo inverter a ordem bíblica, mas para a questão da nossa própria exposição do assunto. Hebreus 7 vai mostrar a qualificação do nosso mediador em termos sacerdotais. E Hebreus 4 vai mostrar a questão prática de você ter a Cristo como seu sacerdote, tá bom? Então vamos fazer a leitura desses textos tendo isso em mente. Cristo é o nosso sumo sacerdote, ele é qualificado para isso e ele intercede por nós. Vamos lá então? Hebreus capítulo 7, farei a leitura do verso 26 a 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Agora preste atenção, as qualificações: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Agora vamos para Hebreus capítulo 4, verso 14. Diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, nossa semelhança, mas sem pecado. Agora veja a parte prática que eu aludi agora há pouco. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião que oportuna. Meus irmãos, na palestra anterior eu iniciei com aquela linha do tempo bíblica, histórico, redentiva, para mostrar que Cristo, como nosso profeta anunciado, ele foi o pleno cumprimento destas profecias e quais são os efeitos disso no seu ministério e, logicamente, também na nossa vida.
Aqui eu vou mudar a ordem e vou começar da nossa declaração confessional, por uma questão muito simples. É importante que você entenda qual é o papel do sacerdote para poder perceber na Escritura isso de modo mais claro. Nesse sentido, portanto, eu farei uso do nosso catecismo maior. Por favor, eu gostaria que você abrisse o nosso catecismo maior aí, caso você tenha, e visse comigo a pergunta de número 44, tá bom? E eu quero ler essa pergunta e essa resposta. Diz assim: como exerce Cristo as funções de sacerdote? E basicamente, Cristo exerce duas funções como sacerdote. Primeira delas é que ele oferece-se como sacrifício. E aqui você lembre que o sacerdote, ele não se sacrificava no altar, mas ele levava as ofertas, quer seja por si mesmo ou por outrem, e sacrificava essas ofertas no altar. Então, a primeira tarefa de um sacerdote é realizar o quê? Sacrifício. Nesse sentido, nosso catecismo diz assim, que Cristo exerce a função de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo, uma vez, em sacrifício sem mácula, a Deus. Então não é o maligno, não é o mundo, não é a outro homem, é um sacrifício que ele oferece a Deus, porque o nosso problema era com Deus, e não com o mundo, com o maligno, qualquer outro. Então a questão da nossa culpa era com Deus, então por isso que ele oferece a quem? A Deus o sacrifício. E mais, preste bem atenção nisso, para ser a reconciliação pelos pecados do seu povo. Então a primeira tarefa de um sacerdote, segundo a nossa confessionalidade, é oferecer a si mesmo como quê? Como sacrifício a Deus. Grave isso. A segunda coisa que um sacerdote deve fazer, à luz da nossa confessionalidade, é interceder pelo seu povo. Então o sacerdote não somente ele sacrifica pelo seu povo, mas também ele o quê? Intercede pelo seu povo. Aí é dito assim, fazendo Cristo contínua intercessão por ele. Ele quem? Pelo seu povo. Então, grave bem isso. Pastor, o que é que um sacerdote faz? Basicamente, ele faz duas coisas. Ele oferece sacrifício a Deus pelo seu povo, por causa do pecado do povo, e ele o quê? Intercede pelo seu povo. Dito isto, por que eu li então o texto de Hebreus 7 e Hebreus capítulo de número 4? Agora nós vamos voltar lá para Êxodo, por favor, abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo de número 12. Quando o povo do Senhor está sendo liberto do Egito, é instituída a Páscoa, ok? E nessa instituição da Páscoa do Senhor, Êxodo capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 1, o Senhor Deus estabelece que Moisés deveria orientar o povo nos seguintes termos: aquele povo deveria se preparar, existia uma veste própria que eles haveriam de comer, então pronto para partir dali do Egito, e havia uma refeição que deveria ser preparada com um cordeiro, e este cordeiro ele era bem especificado pelo Senhor, não poderia ser qualquer animal, de qualquer cor, de qualquer jeito, não poderia ser sacrificado de qualquer modo, haveria um modo próprio de sacrifício, do uso do sangue que deveria ser ali jorrado a partir da morte, portanto o sacrifício daquele cordeiro, e toda essa especificação é tipológica, ela está apontando para aquele que haveria de vir em nosso benefício. Por favor, volte seus olhos para Êxodo capítulo 12, disse o Senhor a Moisés, verso 1, e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aqui é a igreja do Antigo Testamento, congregação de Israel, a igreja do Antigo Testamento, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então observe bem a especificação, tem que ser um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas. Grava essa expressão, o número das almas, a quantidade precisa. O cordeiro satisfaz a um número determinado de almas, nem mais, nem menos. Prosseguindo,
conforme o que cada um puder comer, por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Agora observe bem, o cordeiro será sem defeito. Então preste atenção aqui, defeito de qualquer espécie, não pode ter nenhum defeito, tem que ser macho. Interessante, me pergunto aqui essa parte, nos dias que nós vivemos hoje, isso aqui precisa ser muito enfatizado, porque nós não temos redentora, nós temos um redentor, não foi mulher, não teve qualquer confusão de gênero, macho, homem, isso desde o início Deus estipulou assim, o cordeiro tinha que ser o quê? Macho, e essa expressão é a mesma que está em Gênesis capítulo 1, quando da criação do homem e da mulher, eis que Deus criou o quê? Macho e fêmea. Então se Deus quisesse que fosse outro, ou outra no caso, teria dito, pode ser macho ou fêmea, não, o Redentor tinha que ser o quê? Macho. Preste atenção nisso, viu? E aí diz mais, macho de 1 ano, toma um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 10º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel molará no crepúsculo da tarde, e aqui já aludindo à morte, e o quê? Crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, e posteriormente ao seu sepultamento também. Tomarão do sangue, o sangue do cordeiro, e o porão em ambas as ombreiras da verga da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas o quê? Amargas. Meus irmãos, quando as pessoas perguntassem o que era isso, a resposta seria, esta é a Páscoa de quem? Do Senhor. O cordeiro pascal está sendo sacrificado para a libertação do meu povo. E essa instrução ela era tão importante e apontava para esse Redentor vindouro, o nosso sumo sacerdote, que os filhos inclusive haveriam de perguntar aos pais, papai, o que é isto? Que rito é este? E eles não iam inventar uma historinha para contar, eles iam a verdade, o que de fato representava. Por favor, ainda no capítulo 12, vão comigo agora para o verso número 24. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Qual rito? O da Páscoa. Quando vossos filhos os perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, e preste atenção disso, e livrou as nossas o quê? Casas. Casa aí pode ser também trazido por famílias. As famílias da aliança. Que bênção, não é? Meus queridos irmãos, o que está sendo posto aqui é exatamente apontando para aquele que haveria de exercer esse ministério sacerdotal, de dar a sua vida para salvar o seu povo e interceder por eles. Deus já estava preparando o seu povo para aquele Messias que foi anunciado desde Gênesis 3,15, que haveria de morrer, mas esmagaria a cabeça da serpente. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, que eu vou procurar o meu sacerdote, onde é que eu vejo? Em sombras, mas que eram revelações suficientes para aqueles do passado crerem naquele que haveria de vir. Quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que você faz é, mas será que as pessoas entendiam mesmo isso? Com toda certeza. Por favor, agora vá para o Evangelho segundo escreveu João, e veja comigo se essa compreensão, ela foi uma compreensão que perpassou o tempo e chegou ao povo do Senhor. Lembre que a ideia que está presente lá em Êxodo é que o povo está cativo e ele é liberto. E aquele cativeiro apontava para o cativeiro do pecado. E esse cordeiro vai me libertar? Ele virá para me libertar?
vamos ver o que é que João Batista, o precursor de Cristo, diz. João capítulo 1, por favor. Abriram? Eu vou ler a partir do verso 19, João, a testemunha de Cristo. Posso ler? João 1, 19, olha o que é dito. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram em Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Então, no primeiro momento, a resposta se dá em quais termos? Eu vou dizer para eles quem sou eu, porque essa é a interpelação que eles fazem. Mas João não estava ali para falar dele mesmo, mas daquele que é o sumo sacerdote que haveria de vir. Então ele responde, ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Lembre que Cristo está relacionado com a missão que o Senhor Jesus Cristo haveria de fazer, de realizar como o Messias prometido, tá? Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que diz a respeito de ti mesmo. Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Lembra de Malaquias capítulo 4, como disse o profeta Isaías, ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram, então, por que batiza se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava o quê? Batizando. Preste atenção em mim aqui agora. Então João tinha a expectativa messiânica. Ele sabia que haveria de vir aquele que é maior do que ele, e que ele estava preparando o caminho. Mas uma pergunta que surge é a seguinte, qual era a compreensão que João tinha desse Messias? João Batista, me refiro. Em outras palavras, quando ele olhasse para Cristo, o que viria à sua mente? E a resposta está no verso de número 29. Veja comigo. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, olha só que coisa maravilhosa, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A compreensão de João está precisa com Êxodo capítulo 12 e Gênesis 3:15. Ele entendeu, por graça do Senhor, que Jesus Cristo era o sumo sacerdote prometido, que não somente intercederia por ele, mas daria a sua própria vida para salvar a João e a todos quantos o Pai tivesse dado ao Filho. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como é esse Cordeiro? É aquele que foi prometido. Tem que ser macho. Não pode ter o quê? Defeito. Tem que ser consumido de uma vez só, um número de almas pelo sacrifício. É aquele cujo sangue será vertido, e uma vez passado na verga da porta, representa o fato de que o anjo vingador passará por cima e livrará todos aqueles que estiverem protegidos debaixo do sangue do Cordeiro. A intercessão do sumo sacerdote. Mas será que João ficou só nesse testemunho? Não ficou só nesse testemunho. Por favor, verso número 32, ainda do capítulo 1, acompanhe comigo, isso é muito importante. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba, e pousar sobre ele. Aqui ele está aludindo à ocasião do batismo, que lemos em Mateus capítulo 3. Eu não o conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o quê? Preste atenção agora em mim. Quando eu falei que Cristo era profeta, eu disse que a descida do Espírito e a voz do Pai era autoridade para o exercício de qual ministério? O profético. João toma a mesma ocasião para dizer que aquele que teve autoridade profética também tinha que autoridade sacerdotal. Então não eram pessoas distintas. Era o mesmo Senhor, exercendo papéis o quê? Diferentes. As funções. Função profética e agora a função o quê? Sacerdotal. A mesma ocasião. Unção para papéis diferentes.
Agora prossegue comigo, verso número 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, foi o que ele disse? Eis quem? O Cordeiro de Deus. João já tinha dito antes, o Cordeiro de Deus que o quê? Tira o pecado do mundo. Então, o sacerdote prometido é o mesmo Cordeiro prometido, que agora está aqui unido em uma só pessoa, a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. João testifica disso. Ele tem autoridade para ser sacerdote, e ele vai fazer agora que papel? O de reconciliar Deus com o seu povo. Abra sua Bíblia aí, por favor, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, por favor, veja comigo esse texto, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, veja como Paulo aplica isso, esta grande verdade, do ofício sacerdotal de Cristo à igreja. Verso 18, abriram? Olha o que é dito. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, agora preste atenção nisso aqui, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo. Então, essas duas expressões aqui iniciais são importantíssimas. Toda a reconciliação que experimentamos com Deus se dá pela mediação de Jesus, o nosso sumo sacerdote. Por isso que Paulo enfatiza, por meio de Cristo, e no verso 19, em Cristo. Prosseguindo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, ministério profético, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com quem? Com Deus. Agora, como foi que tudo isso foi feito? Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. O que foi que Cristo estava fazendo? Ministério sacerdotal. Deu a sua vida por nós e continua intercedendo por nós para que nós tenhamos comunhão com Deus. Agora eu acho que ficou um pouco mais fácil para você entender o porquê do texto de Hebreus, capítulo 7 e também capítulo 4. Porque no capítulo 7 você tem ali as qualificações deste grande sacerdote. Por favor, volte para lá, porque aqui nós temos o perfil do Senhor Jesus Cristo enquanto nosso mediador. Ele diz assim, olha, verso 26, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Então, como que é Cristo? Você olha para aquele sacerdote que apresenta-se diante de Deus, sendo sacrifício para o Senhor. Como é que Deus aceita esse sacrifício? Por quê? Por que eu não posso me apresentar diante do Senhor? Por que eu preciso desse sacerdote? Pela primeira qualificação, isso já inviabilizaria o nosso trabalho. Esse sacerdote, ele tem que ser o quê? Santo. Meus irmãos, só este único atributo já tornaria ineficaz, impossível, insuficiente, inadmissível qualquer um de nós nos aproximar do Senhor. Santo, santidade. Qual de nós poderia se aproximar do Senhor em toda a pureza sacramental? E o texto mostra-nos, de Hebreus, que quando o sacerdote se aproximava para sacrificar, ele primeiro oferecia sacrifício por quem? Por si mesmo. Para então estar habilitado, com base naquele sacrifício pela fé, a adentrar a presença do Senhor. Então nem aqueles homens que foram postos pelo Senhor teriam essa aptidão. E nós, santo. Mas não somente ele é santo, ele também é o quê? Inculpável. Aqui diz respeito, irmãos, a essa condição
de não ter nenhum pecado que falar de alguém. Só tem um assim, Cristo. Porque se nós, quizá, pensarmos qualquer coisa que fosse pecaminosa, já estaríamos numa condição de impossibilidade diante do Senhor. Terceira característica, ele tem que ser o quê? Sem mácula, mancha. Uma vez eu vi uma ilustração que a pessoa pegou uma folha de papel branca e ela melou a ponta dos dedos com graxa e pediu que a pessoa passasse nesse papel. Aí o que naturalmente aconteceu? Manchou o papel. Ela disse, agora tente limpar. Aí ele foi lavar as mãos. Não, sem lavar as mãos, do jeito que você está. Mas é impossível, exatamente o que você tem que entender. É impossível para você mesmo tirar a sua própria mancha. O que o texto está dizendo, irmãos, é que nós somos manchados pelo pecado. E nós sabemos que isso é a corrupção da nossa natureza. Não há um justo, nem um sequer. Não há quem busque a Deus. Todos a uma se extraviaram. Então esse sacerdote tem que ser alguém o quê? Sem mácula. Mas não somente isso, mas outra característica, ele tem que ser o quê? Separado dos homens. Aí vem a seguinte questão, em que sentido ele é separado dos homens? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, diz o texto, glória como do gente do Pai. Então, separado em que sentido? Ele não se relacionou com os homens, não, aqui é para dizer que a sua concepção o fez diferente dos demais homens, porque foi uma concepção sobrenatural. Ele não herdou a natureza pecaminosa de Adão, que eu e você herdamos. Então só teve um nessa condição, Cristo Jesus, ninguém mais. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, porquanto há um só mediador entre os homens, Cristo Jesus, homem. Paulo está defendendo a plena natureza de Cristo, mas ao mesmo tempo defendendo que essa natureza, ela não foi contaminada como a nossa foi, que é o que exatamente o texto de Hebreus está trazendo aqui. E a última característica, que ele tem que ser o quê? Feito mais alto do que os céus. Em outras palavras, está dizendo, tem que ser Deus. Então esse sumo sacerdote, além de todas as qualificações de pureza, ele tem que ser Deus de Deus e luz de luz, como as nossas confissões credais nos dizem ao longo da história da humanidade. Meus irmãos, Cristo é esse nosso sumo sacerdote. Ninguém mais pode interceder por nós. Eu queria que você ouvisse o texto bíblico sobre a importância dessa intercessão e a impossibilidade que qualquer outro faça. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. Há um diálogo entre Eli e seus filhos. E Eli percebe que os seus filhos estão pecando contra o Senhor. Ok? E nesta fala de Eli com seus filhos, ele estabelece um padrão que está relacionado com o que eu estou dizendo para você. Quem é que pode interceder por mim quando eu peco? Será que tem alguém que possa fazê-lo diante de Deus? Por favor, 1 Samuel capítulo 2, verso 22. Preste bem atenção nessa narrativa e entenda a importância de um mediador que não seja um como nós. Tem que ser homem, mas não pode ser igual a nós. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo o povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa a fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Agora observe bem. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Ó, nessa relação horizontal, Deus é o árbitro.
Mas se nós pecarmos contra o Senhor, quem o quê? Olha bem a expressãozinha que está aí. Essa expressão é a expressão que aponta para a relação sacerdotal. Em outras palavras, ele diz o seguinte: quem é o sacerdote, na sua demanda com Deus, que vai interceder por você? Vocês entenderam? Muito claro, né? Entretanto, não ouvir a voz de seu pai, porque o Senhor o quê? Os queria. Agora, diante do que eu falei sobre Cristo, quem é o sacerdote que pode interceder por mim e por você, e que pode ser ouvido pelo Senhor? Somente Cristo. Ai de nós, se Cristo não exercesse o seu ofício sacerdotal. Nós estaremos e continuaríamos mortos em nossos delitos e pecados. Aí, irmãos, eu disse, quando do início, que faria uma inversão no texto, lembra? Eu disse, eu vou ler o verso capítulo 7, mas depois eu quero que a gente vá para o capítulo 4. Por quê? Porque o capítulo 4 é a parte o quê? Prática. Então vamos lá voltar para Hebreus 4, por favor. Hebreus capítulo 4, veja bem o que é dito. À luz de tudo que eu já falei para os irmãos, vejamos Hebreus 4, 14 a 16. Então, qual seria a situação? Eu sou um pecador, nasci em pecado me concebeu minha mãe, durante a minha vida peco contra o próximo, peco contra o Senhor, e qual é a minha maior necessidade? É de um intercessor, que ao mesmo tempo que seja homem como eu, mas não seja como eu. E mais do que isso, ele precisa ser Deus para ser recebido pelo Senhor. Olho para o mundo, ninguém qualificado para isso. Usando a pergunta lá de 1 Samuel, quem intercederá? Lembra da palavra do apóstolo Paulo? Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem? Hebreus 4 tem a resposta. Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, agora observe bem, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, crença, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Parte prática. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono do quê? Da graça, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião o quê? Quem é o seu sumo sacerdote? Se não for Cristo, você não terá acesso a Deus. Cristo é o nosso único e suficiente sumo sacerdote. Queridos irmãos, qual que é, portanto, a implicação disso para a igreja que surgiu depois dessa circunstância? E eu quero fazer duas alusões aqui importantíssimas. A primeira está em Apocalipse. Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu queria que você contemplasse Apocalipse, capítulo de número 19. Abriram? Verso 6. Vou ler a partir daí. Posso ler? Então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, ouça bem, o canto dos remidos, tá? Aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus. Quem? O Todo-Poderoso.
alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória. Agora observe isso. Pois são chegadas as bodas de quem? Do Cordeiro, cuja esposa, a igreja, a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente, o quê? E o quê? Puro. Quem é que está nos esperando na glória? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, o nosso sumo sacerdote. De Gênesis a Apocalipse, o Cordeiro de Deus guiando o seu povo, dando a sua vida e intercedendo incessantemente, permanentemente, para que nós sejamos conduzidos em triunfo até aquele dia glorioso, onde seremos recebidos por Ele na glória eterna. Sabe a palavra maravilhosa? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Bendito seja Deus por Jesus Cristo. Que lições nós podemos tirar para a nossa vida, meus irmãos, ao ter Cristo como nosso sumo sacerdote? A primeira delas é que eu queria que você parasse de querer se apresentar diante do Senhor a parte de Cristo Jesus. Talvez você diga, não pastor, eu não faço isso, eu não tenho esta percepção, é verdade, mas todas as vezes, por exemplo, que você passa por uma situação difícil e usa como argumento o fato de você viver de tal modo, a ponto de não merecer aquilo, você está dizendo em outras palavras, a minha intercessão é maior do que a de Cristo. E isso não é a verdade. Querido irmão, quando nós entendemos que Cristo é o nosso mediador, nós jamais ousaremos nos achegar diante do Pai à parte da mediação de Cristo Jesus. Chama minha atenção uma coisa que tenho ouvido, pastor e presbíteros, por favor, preste atenção nisso. Eu tenho ouvido muitas orações de gente até no meio reformado, que termina a oração e não diz aquilo que confessionalmente nós temos. Toda oração tem que ser feita na mediação de Cristo, em nome de Jesus. A minha questão é, em nome de quem se está orando? Como é que eu posso dizer amém a isso? Isso é um absurdo. Qualquer relação que nós tenhamos com o Senhor não se dá a parte da mediação de Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele morreu por nós naquela cruz. Ele intercede por nós constantemente. Ninguém mais. Somente Ele. Então, a primeira coisa, não queira viver a parte de Cristo Jesus. Se você entende isso, que a sua vida seja pautada por esta verdade, você precisa de Jesus. E se você quer algo mais claro, lembre de João capítulo 15, verso 5. Sem mim, nada podeis fazer. Nada. Você precisa de Jesus. A segunda coisa que eu queria que você pensasse à luz desse ofício do Senhor Jesus Cristo, que é de sumo sacerdote, é que você considere a grandeza desse sacrifício, a preciosidade, que foi o fato de Cristo ter dado a sua própria vida por nós pecadores. Perceba isto. Às vezes eu vejo as pessoas andando atrás daquilo que parece riqueza, mas não é a verdadeira riqueza. A coisa mais rica que você pode ter é Cristo Jesus. Essa é a grande preciosidade. O apóstolo Paulo entendeu isso, considerou tudo como perda por conta da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e ser encontrado nele, não tendo justiça própria, senão aquela que procede da cruz de Cristo Jesus. Você quer algo valioso para viver e para morrer? Um grande valor? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo também disse, para mim o morrer é, e o viver é.
Lembre disso. A coisa mais preciosa estava naquela cruz por mim, Jesus Cristo. Não esqueça disso. Quando nós olhamos para Cristo, nosso sumo sacerdote, entendemos a grandeza do seu ser, toda a sua perfeição, e o fato de que ele realizou aquela obra em obediência ao Pai, obra que nos foi comunicada pelo Espírito através da palavra. Nós não estávamos lá, mas cremos. Nós vimos a Cristo crucificado toda vez que ele é pregado. Olhe para isso. Olhe para essa beleza. E ame mais a Jesus. E sirva mais a Jesus. E fale mais de Jesus. Lembre disso. Eu costumo dizer que louvo a Deus por Ele ter me dado a graça de nascer na Igreja Presbiteriana do Brasil. Louvo a Deus por isso, muito. E aqui eu não estou dizendo que a igreja é melhor ou pior não, por favor, mas pelo fato de ter recebido uma boa doutrina desde meu nascimento até hoje. Bendito seja Deus por isso. E aprecio a doutrina reformada, graças a Deus por essa boa doutrina, mas eu espero em Deus que você entenda que o eixo da nossa igreja é Cristo. Ame a Jesus. E certamente Ele vai te conduzir à boa doutrina. Ele vai te conduzir à prática que agrada a Ele. Por quê? Porque Ele mesmo diz, eu vos tenho dado boa doutrina. Então não há como eu dizer que amo a doutrina de Cristo e não amar a Cristo. Se eu amo a Cristo, amo a boa doutrina. Então afira o seu coração. Se de fato você ama a Jesus e entende que Ele é esse grande sumo sacerdote que deu a vida dele por você. E lembre, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se não temos amor por Jesus, alguma coisa está errada e não é com o Senhor. Ame a Jesus. Ame a Jesus. Finalmente, nós não podemos deixar de falar de uma coisa tão importante. Li com os irmãos 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18, e lá vimos o apóstolo Paulo que afirmou que tinha recebido da parte de Deus o ministério da reconciliação, a saber, que Cristo Jesus, que Deus estava reconciliando consigo o mundo por meio de Cristo. E ele diz, e ele me deu esse ministério da reconciliação. Você não é o apóstolo Paulo, e nem tem a pretensão de ser, tá? Mas uma coisa é fato. O que, pastor? A quantas pessoas você fala de Cristo, o sumo sacerdote? Você já pensou que no mundo existem muitas pessoas que não estão reconciliadas com Deus? Já pensou nisso? A quantas delas você fala? Nenhuma? Ninguém? E aí eu quero trazer à memória aqui as palavras que eu ouvi do meu professor. Ele disse, olha, todo cristão verdadeiro que ama Jesus é potencialmente um missionário, porque se ele vai na padaria, ele vai fazer missão. Se ele vai na farmácia, ele vai fazer missão. Se ele vai no mercado, ele vai fazer... Por quê? Porque ele entende que a sua ida, esse percurso, Deus pode colocar alguém no seu caminho a quem ele deverá falar de quem? De Cristo, que o amou, que deu a sua vida por ele. E eu vejo muitas vezes as pessoas falando com tanta empolgação de um restaurante novo, de um lugar bonito para passear, tal qual fomos ontem. Coisa linda, maravilhosa, mas não vejo a mesma empolgação para falar de Jesus. Algo está errado. Porque as pessoas precisam de Cristo. Eles precisam desse sumo profeta, desse sumo sacerdote, do grande profeta. Elas precisam de Jesus. E nós temos a Cristo porque Ele nos tem. E nós não falamos. Então eu espero que você, tal qual aquela mulher
samaritana à boca do poço de Jacó, que foi confrontada em seu pecado pelo rei, profeta e sacerdote, e sendo alcançada por ele, deixou o seu cântaro e saiu correndo para dizer às pessoas aquilo que ele tinha dito acerca dela. Que as pessoas vão a Cristo e em seguida dizem: agora já não é pelo que tu disseste, mas porque nós mesmos vimos e ouvimos as coisas de Cristo. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Cristo é o nosso grande profeta e o nosso grande rei. Eu espero que você o ame e o sirva todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém. Vamos orar? Te bendizemos, Senhor Deus maravilhoso, por tua graça em nossa vida. Te bendizemos porque o Senhor nos mostrou quem o Senhor é e o que tem feito por nós. Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor nos salvou e em Cristo ouvimos a verdade e fomos alcançados pela bênção da mediação do nosso Salvador. Dá-nos graça para viver, ó Deus, de tal modo que expressemos a nossa gratidão e o nosso compromisso com o Senhor, inclusive repercutindo, proclamando as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Bendito seja o Senhor por isto. Em Cristo, nosso grande profeta e sumo sacerdote e Rei dos Reis, é que oramos. Amém. Amém.